Bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a 13ª, nós já estamos quase na reta final. Pois é, 13ª aula já no nosso curso online de formação em hipnose. E hoje eu, novamente, aqui com a Edna. Às vezes o pessoal pergunta assim, poxa, mas toda vez é só com a Edna? Bem, o importante aqui é aprender. E a Edna está se disponibilizando para nos ajudar a compartilhar conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui, você consegue observar e replicar com qualquer pessoa. Como é uma ideia mais didática, hoje nós vamos observar com a Edna e com esta didática como fazermos a indução de choque pelo arm pull, algumas considerações sobre segurança, que é importante em uma indução de choque, como no caso do arm pull, que a gente vai usar. E nós aproveitaremos também para fazermos a instalação do signo sinal. O que é o signo sinal? É uma espécie de gatilho de reindução ou âncora de reindução. É quando a gente vê as pessoas fazendo e dizendo durma, e aí a pessoa volta para aquele estado de relaxamento e de aprofundamento. Então nós instalamos uma âncora de reindução, um gatilho de reindução, e este gatilho na hipnose é chamado de signo sinal. Eu vou fazer a indução pelo arm pull. Quando a Edna estiver em transe, nós instalamos o signo sinal e aí a gente vai fazer dois trabalhos hoje aqui em nosso vídeo. O primeiro é ensinar o passo a passo com o arm pull e o segundo é ensinar o passo a passo da É que ela fica me olhando desse jeito. E o segundo é ensinar a instalação do signo sinal. Sem cortes esse vídeo, hein? Sem cortes. Bem, arm pull é aquela que a gente... Vira um pouquinho mais pra cá, assim. Isto. É aquela que a gente vai pegar na mão da pessoa. Aí você vai verificar se está molinho o braço. Para quê? Às vezes você pega o braço da pessoa, tá rígido, tá forte, né? A pessoa às vezes ou tá com medo, ou não tá muito relaxado e tudo mais. Ou às vezes é só o padrão mesmo. Então você pega de levinho, é um ganchinho, assim, você pega em um ganchinho. Pegou nesse ganchinho aqui, você vai verificar se está mole. Sabe aquela ideia com a caneta? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Aquela ideia que a gente faz assim com a caneta e a caneta fica molinha, tá? É mais ou menos essa ideia que a gente faz com o braço da pessoa. Você deixa molinho. Só um testezinho. Verificou que já está molinho? Você pode dar prosseguimento. E caso não tenha verificado, tenha percebido que não ficou muito molinho, você vai dizer assim, deixe bem solto o braço. Isto. Perfeito. Percebeu que a pessoa deixou solto o braço? Não precisa mais ficar mexendo. Tem gente que fica, isso, muito bem, muito bem. Então, não. Você só observa, ficou molinho, pronto, não precisa mais ficar mexendo. Com a outra mão, você vem ou aqui no pescoço, vira um pouquinho para cá assim, ó, ou aqui no pescoço, tá? Ou no ombro, como você melhor preferir. No pescoço, legal é que você pode dar um toquinho e conduzir a pessoa a abaixar a cabeça. Quando a gente abaixa a cabeça, é um tanto involuntário. Vem uma vontade inconsciente de fechar os olhos. E os olhos para baixo, eles fazem uma referência também à nossa questão sinestésica, que envolve tato, olfato, paladar, temperatura, equilíbrio, pressão, etc. Ou seja, corpo, as sensações fisiológicas. Essa questão dos olhos para baixo, sinestesia, é uma pontinha da neurolinguística. Então, quando a gente dá o toquinho e a pessoa ela abaixa a cabeça, esse toque pressupõe abaixa a cabeça, tá? E há também o script verbal, que você vai dizer para a pessoa olhar entre os seus olhos, né? Pode virar para... Não está hipnotizada ainda, né? Isso. Nada de transe ainda, Edna. Segura a onda aí.
Você vai pedir para a pessoa olhar entre os seus olhos, enquanto você olha para os olhos da pessoa. Olhando para os olhos da pessoa, você vai dizendo assim: olhe atentamente para este ponto. Em algum momento eu direi a palavra durma, que não significa dormir igual a gente dorme. Significa apenas abaixar a cabeça, fechar os olhos e relaxar profundamente. Vou repetir o script. Olhando apenas para este ponto, em algum momento eu pedirei para que você... Corta. Corta não, pausa. Olhando apenas para este ponto, em algum momento eu direi a palavra durma. Em algum momento eu direi a palavra durma, que não significa dormir igual você dorme. Significa apenas fechar os olhos, abaixar a cabeça e relaxar profundamente. Aí, você disse isso olhando para os olhos da pessoa e você vai pedir para que ela respire. Aí você vai dizer isso, respire, você respira junto. Solte. Isso, mais pesados os olhos. Então você vai dando esse comando. Enquanto a pessoa está respirando e soltando, você vai dizendo, isto, mais pesados os olhos, mas não fecha ainda. Em algum momento eu digo a palavra durma, você abaixa a cabeça e fecha os olhos. Respire de novo. Só. E aí você vai percebendo que o olhar da pessoa vai ficando pesado. Às vezes já começa a ficar vermelho, porque ele está fixo para você e você está dando esses comandos. E esta já é uma certa pré-indução. A pessoa já está entrando nesta frequência. Levando também em consideração que você vai fazer o Army Pool quando? Quando já estabilizou a cola, quando já estabilizou algumas pseudos, quando já estabilizou alguns testes de suscetibilidade, quando a pessoa já está atendendo bem. Ou seja, eu não vou logo de cara, a primeira coisa que eu vou fazer sem testes de suscetibilidade e sem pseudo-hipnose diretamente aqui. Até posso, mas as chances de dar certo serão menores. Como se trata de um treinamento, de um desenvolvimento, de aprimorar habilidades, o ideal é que a gente passe por todo aquele caminho anterior, né? Pré-talk, rapport, IE7, pseudo-hipnose, teste de suscetibilidade, cola, transferência de cola, estabilização do transe. Percebeu que está atendendo bem? Aí eu vou entrar com um Army Pool. E é nesse momento que a pessoa está olhando para você, ela já está de certa forma em transe. E é nesse momento que você vai dizendo que em algum momento dirá a palavra durma, ela vai fechar os olhos, abaixar a cabeça, e esse durma não significa dormir, significa relaxar. E você vai pedindo para que ela respire e solte, e vai dizendo isso, mais pesados os olhos, mais cansados, não feche ainda, em algum momento e tal. E aí, quando você faz o comando em si, que você dá o toque e diz o durma, a pessoa facilmente vai entrar em transe e em um transe profundo, relativamente profundo. Com todos? Não, porque cada indivíduo é único, né? Mas quase sempre você vai perceber que a pessoa vai entrar em um estado de transe ou de relaxamento profundo. Nós já sabemos, talvez você já tenha acompanhado alguns dos nossos vídeos e já viu a Edna entrando em transe e sabe que ela vai muito bem. Em algumas ocasiões, nós procuraremos fazer estas mesmas induções com outras pessoas, mas aqui é uma questão didática, olhe pela didática, ok? Então, juntando tudo isso que eu disse, eu vou resumir. Eu vou pedir para a Edna, empreste a mão, ok, deixe bem solto o braço, perfeito. Olhe somente neste ponto, legal. Em algum momento, Edna, eu vou dizer a palavra durma. Não é para entrar em transe ainda, né? Isso, bem relaxada. Em algum momento, Edna, eu vou dizer a palavra durma. Não significa... Calma, Edna, respira, solta, quebra o estado, quebra. Só na hora, Edna, não é para entrar em transe agora. Sem cortes, não vou colocar cortes, hein? Do jeito que tá aqui, vai pro YouTube. É. Preste a mão.
Olha, só olhando só para cá. Em algum momento eu vou dizer a palavra durma. Não significa dormir igual você dorme. Significa apenas que você vai fechar os olhos, abaixar a cabeça e relaxar. Entendeu? Olhando só para cá. Respire. Solte. E os olhos vão ficando mais pesados. Isso, respire. Mais pesados. Isso. Durma, totalmente relaxada. Quanto mais você relaxa, mais você aprofunda, aproveitando cada momento deste estado. E à medida em que eu vou te reposicionando, você vai aprofundando ainda mais, mantendo-se. Isto, Edna, muito bem. Enquanto você vai me ouvindo e eu vou explicando aqui para os nossos amigos, você aproveita todo este som e esse estado para sentir-se cada vez melhor, mantendo-se aí. Então, o que eu fiz com ela, né? O script que eu te disse, então eu testei o braço, pedi para que ela olhasse entre os meus olhos. Por que eu peço para olhar entre os meus olhos? É um pouquinho mais confortável do que pedir para olhar diretamente nos olhos. Tem pessoas que não se sentem à vontade olhando diretamente nos olhos. Então a gente pede para olhar mais ou menos aqui para dar uma dissociada do nosso olhar, né? Uma afastada do nosso olhar propriamente dito. O importante é eu olhar nos olhos da pessoa para poder medir, calibrar, perceber os detalhes. E aí ela ficou olhando, eu usei o script, em algum momento direi a palavra durma, não significa dormir, você vai apenas fechar os olhos, abaixar a cabeça e entrar em relaxamento profundo. E aí eu faço a respiração, respire, isso, e os olhos vão ficando mais pesados. Respire, mais pesados. E aí quando eu percebo que o olhar dela já ficou, ou ele fica um pouco vago, olhando para o nada, ou ele fica vermelho, ou ele começa a piscar um pouquinho mais, ou ele fica estrábico, ou dilata a pupila, ou ele fica diferente, né? Nesse momento eu faço o comando. E nesse momento eu fico com uma perna à frente e uma perna atrás. Na câmera não dá para ver. Eu fico com uma perna à frente e uma perna atrás para travar. Se eu fico com as duas pernas juntas e ela vem, eu posso cair juntamente com ela. Então eu fico com uma perna à frente e outra atrás, pronto para segurá-la. Quando ela vem, a tendência quase sempre é que a pessoa venha nesta direção. E aí você vai e segura a pessoa nessa direção. Durante todo o processo, preciso manter a pessoa? Não. Então eu vou e para mantê-la no estado, eu digo, e à medida em que eu vou te reposicionando, você vai aprofundando cada vez mais. Então eu incluo o reposicionar como uma condição a mais de aprofundamento e de relaxamento. Com isso, eu evito, pelo menos, quebrar o estado e mantê-la no processo. Agora, eu vou contar até 3, Edna, e no 3 você abre os olhos e nós repetiremos exatamente esta mesma indução. Em 1, 2, 3, abre os olhos. Perfeito, Edna. Tá bem? Qual a sensação? Sono. É. Como é para você, Edna, entrar em transe pelo Armpool? Como é a sensação, entrar em transe por essa indução? Eu não gosto do... Você não gosta dessa? Mas você não gosta porque eu puxo forte ou por um outro motivo? É porque ela dá susto, né? Puxa. Ela assusta? A ideia com o Armpool é um pouquinho essa mesma. A ideia é você dar um susto na pessoa. Por isso que é chamada de indução de choque. Então, precisa haver o choque para ser uma indução de choque, diferente de uma quebra de padrão, como o falso aperto de mão de Richard Bandler, por exemplo, né? Então, indução de choque, um leve susto. Preciso gritar o durma, como a gente vê? Não, não preciso. Mas algumas pessoas gostam de gritar o durma. Aí você vai utilizar de acordo com o que for mais adequado para você. É uma questão de cada hipnotista. Em particular, eu não uso muito, mas já usei também, de dar um comando e dizer forte o durma. O puxão, ele é leve, ele é um tranquinho só.
É só um tranquinho, entendeu? Então a ideia não é eu fazer uma puxada muito forte, eu só dou um tranquinho. E nesse momento em que eu dou esse tranquinho é que eu vou usar a palavra durma. Já falamos em vídeos anteriores que esta é uma palavra universalmente conhecida. Nós todos sabemos o significado de dormir, então é uma palavra exata, ela é muito precisa. Por isso que ela é muito utilizada em induções de choque. Nas induções de choque é super válido usar a palavra durma. Induções por quebra de padrão, espiral, falso aperto de mão não é necessária. Pode simplesmente dizer feche os olhos e relaxe. Mas em uma indução de choque é super bem-vinda a palavra durma. Porque no momento do choque é como se a mente entrasse em um momento vago, né? Um momento vazio. E é nesse momento vago, nesse momento vazio, que a gente entra com a sugestão direta da palavra durma, durma. E aí a pessoa, ela tem uma facilidade rápida, instantânea de entender o comando. Vamos fazer de novo, Edna, Armipo. Relaxa o braço, olha só para cá. Em algum momento eu falo a palavra durma, você fecha os olhos, abaixa a cabeça, ok? Respira. Solta. E durma, totalmente relaxada. Quanto mais relaxa, mais aprofunda. E à medida em que eu te reposiciono, você vai aproveitando e mantendo-se cada vez mais neste estado. A partir de agora, Edna, sempre que eu disser a palavra durma, estalando os dedos assim, durma, 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 os olhos ficam pesados, durma. E você fecha os olhos e volta para este estado. Todas as vezes que eu digo a palavra durma, os olhos pesam, você fecha os olhos e volte imediatamente para esse estado. Durma, durma. 1, 2, abre os olhos, olhando só para mim. Isto. Mais pesados. Durma. Ótimo. Muito bom. À medida em que eu vou te reposicionando, Edna, você vai aprofundando cada vez mais. Muito bom. 1, 2, abre os olhos. Perfeito. Olhando só para mim. Isto. Mais pesados. Mais. Mais pesados. Isso. Durma. Ótimo. Como que a gente sabe se o signo sinal foi instalado adequadamente? Quando você vai dizendo mais pesados, você nota que o olhar da pessoa começa a atender ao sinal. E aí, quando você diz durma, a pessoa imediatamente volta para este estado. Observe o olhar dela, a câmera vai conseguir pegar. 1, 2, abre os olhos. Isso. Olhando só para cá. Mais pesados. Isso, durma. Muito bom. Então você nota que ela abre os olhos e já abre com o pestanejamento. Os olhos já abrem piscando mais do que o comum. E aí, quando você vai dizendo mais pesados, o olhar dela vai ficando vago, vai querendo baixar. E quando você diz a palavra durma, imediatamente a pessoa volta para esse estado. E se a pessoa não atende ao comando? Você pede para ela fechar os olhos, fecha os olhos. Aí você vai dizer todas as vezes e vai repetir aquele comando. Que eu disser a palavra durma, você fecha os olhos, abaixa a cabeça e relaxa. Todas as vezes que eu digo durma, 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 os olhos ficam pesados, durma, mais pesados, durma, ainda mais pesados. E você fecha os olhos e abaixa a cabeça. 1, 2, abre os olhos. Isso, durma. Percebeu? Muito bem instalado. Então, o signo sinal é uma ótima âncora de reindução, pois com um signo sinal bem instalado, eu não preciso ficar dando arm-pull nela todas as vezes que eu quero levá-la a uma nova sugestão. Eu quero tirar uma rotina, colocar outra rotina, tirar uma sugestão, colocar outra sugestão. Então eu quero que ela feche os olhos, eu simplesmente vou e dou um comando. É muito bom também o signo sinal instalado
no caso da pessoa recebe uma sugestão e essa sugestão de repente causa um mal-estar, faz a pessoa chorar, e aí eu simplesmente dou o comando e ela sai daquela experiência e volta para o relaxamento. Então é muito bom em casos de emergência, né? A pessoa está tendo uma abreação, que a gente vai falar em algum momento, que é uma explosão emocional, tá chorando, uma sugestão não foi muito legal, você simplesmente durma. E a pessoa sai daquela experiência, volta para esse estado. E aí as coisas, elas são mais fáceis de serem controladas, conduzidas e organizadas. A partir de agora, Edna, eu vou contar até 3 e no 3 você abre os olhos. E no 3, ao abrir os olhos, estará se sentindo muito bem, muito à vontade, muito bem energizada, como se a sua respiração estivesse diferente, leve, suave, calma e tranquila, porque você é uma pessoa calma e tranquila. Em 1, sentindo-se bem. 2, trazendo-se de volta para essa experiência do aqui e do agora. E 3, abrindo os olhos. E aí, como foi? Qual a sensação? Fale que tá sem cortes lá. Qual a sensação? Como é ter vivido essa experiência? É tranquila, sei lá o que fala. É tranquila? Alguma coisa assim. Aham. E quando você recebe o signo sinal, que eu digo durma, e você volta para aquele estado, como é receber aquele comando e voltar para aquele estado? É como se desse um sono, assim. Entendi. Daí o olho quer fechar de novo. Dá um sono, o olho quer fechar de novo. E é bom? É bom. Obrigado, viu, Edna? Valeu. Sucesso para você, viu? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, gostado da experiência com a Edna. Da minha parte, muito obrigado, muito sucesso, muita luz e muita paz. E claro, marque aí a terceira palavra deste vídeo. A terceira palavra deste vídeo é Edna. Edna. Marque aí, Edna. Dedinho na testa, Edna. Isto. Valeu.